Ah, a descarga de mim mesmo. É isso, estou de volta. Quer gostem, quer não. Diz-me em que é que realmente acreditas. Antes de me dares qualquer tipo de resposta é melhor que reflitas e observes minuciosamente o território em que gravitas, para não caíres quando os teus próprios pés traís ao descobrires que com estabilidade completa e ilusória andavas a te mentir. Já que ela é algo que Newton provou que a atração não deixa existir. Desculpa a minha falta de educação. Eu, ao contrário das vedetas, não dispenso a apresentação. Pois bem, sou a voz de 500 anos de opressão. Sou de rebelião contra a demoníaca punição, guardada em revolta interior contra a escravidão. Sou o grito solitário e anarca pela libertação. Raftag, aqueles que muitos catalogaram como louco perverso, que muitas mães quando vêm os filhos a escutar pegam no terço. Mas tal como a causa da criação da terra, sou uma força do universo que descodificou uma cifra que sofreu ataques e incompreensões, até mesmo nocivas agressões, como estudantes na praça Tiananmen que foram assassinados. Mas olhem os resultados, estamos todos juntos novamente, braços dados, a lutar incansavelmente pelos nossos direitos roubados. Nem que para isso seja preciso um novo regresso ao Monte Sinai. E eu já escolhi os meus acompanhantes e eles são o MHCA e o DJ Samurai. A minha cifra da lua negra deu para o torto e fui morto. Mas há coisas que após a morte se tornam mais incomodativas. Vejam todas as vossas novas perspectivas, pois eu já morri pelo que fiz e vi, e ressuscitei como um psycho-MC que caminha no mundo sensível, através de passos dados do invisível. E também deixei de ser um ser humano, pois tudo quanto é humano tornou-se insano. Sou um poltergeist inconformado, jamais confortado, não simples da catalogação como um frustrado. Chama-me resultado causado por um povo inteiro ter sido enganado. Sou o último poeta que fugiu ao destino da vala comum, representa de corpo e alma o Xing e o Dep Rum, e não me escondo atrás de artimanhas, manhas e patranhas. Sou como um livro antigo aberto, mas nunca lido, por ser omitido do inteiro universo África oprimido, do qual até os dias de hoje sou escondido. Considerem por favor o reverso do causador refletor, pois o mundo dos espelhos é ao contrário. E se muitos estão cegos, eu já sou um visionário, que infelizmente em 100% os que ouviram, apenas 3% dessa multidão gostou e entendeu por completo a minha revelação. Mas então, não entrem em desespero na vossa existencialização. Lembrem-se também que apenas uma pequeníssima parcela da população terrena convenceu Deus de merecer a sua eleição, sem querer, claro, comparar-me a Deus. Longe de mim julgar-me possível de comparação com o Senhor dos Céus, mas não me compreendam, não me entendam, não me defendam, pelo menos enquanto os nossos destinos não se cruzarem e os nossos ideais se fecundarem. Acredito que o meu rap nunca será bem aceito por um europeu, pois ele é até a sua medula angolano-africano, e para ele sempre soará como batuque profano, suave aos ouvidos do colonialista esclavagista racista, que nos roubou até perder de vista, mas não há quem lhe resista, porque a curiosidade é mais uma manifestação do medo, assim como faro os hábitos, costumes africanos, seu credo. Ouvi críticas fodidas, algumas mentidas, algumas sentidas, mas porquê que me esfaqueiam se eu não obriguei ninguém a ouvir-me? Também não obriguei ninguém a consumir-me, então porquê que foram de porta em porta a transmitir-me só para tentar reprimir-me? Que eu me lembro, nunca disse a ninguém que era perfeito, nem completamente imperfeito, então porquê que querem fazer de mim algo que não sou? Contentem-se com apenas aquilo que vos dou, nem mais nem menos, mas sim a conta exata, embandida, concreta ou abstrata, para ser escutado, compreendido, não idolatrado, sim interiorizado, não por quem ama o rap, mas por quem tem amor à mensagem, mesmo que ela seja transmitida de forma crua e selvagem. Saibam que ideias brilhantes só são bem executadas quando as condições para si são criadas, por isso agradeço que mantenham-se de bocas bem trancadas, fechadas, sobre qualquer tipo de comentário otário ordinário, dirigido para desacreditar e descreditar o meu trabalho precário, mas bem feito porque vem bem fundo do peito, sujeito-me suspeito. Caso queiras dar pitaco, dá-me antes primeiro ajuda de melhorias e deixa-te boquinhas porcalhonas, sujas e teorias, porque ao contrário de muitos não tenho uma boca para ir a Roma, tenho uma boca para pôr o capitalismo desenfiado em estado de coma. Eu, pois, não sou do tipo de rapper de ostentação, materialização, corrupção, videoclipe, linha de roupa e estúdio de captação, que sonha com joias, mulheres, mansões e até conduzir um Batmobile. Sou uma catástrofe para o mainstream como foi para a Euroásia, Chernobyl e xingomaníaco horror córico de level skill, que tem como arma o pensamento e como tática de ataque o rompimento. Para mim todos os beats do planeta são escassos, como todos os comites do mundo são escassos para os magníficos discursos do grande líder Fidel de Castro. Tenho uma infinita legião de rimas para vos dar cabo do canastro. Ricardo Mórdio excluído, intransmitido, mas o mais fodido, que não pertence a nenhum partido político, pois tenho um inteiro álbum de batalha verdadeiro. Podem continuar a ocultar, mas travos infrutífero até mortífero, como foi o facto histórico que Stalin tentou ocultar, que foi o genocídio que sobre o povo russo ele mesmo andou a executar, pois a verdade sempre vem ao de cima, no meu caso a rima sempre vem ao de cima. Eu não conheço meios termos, conheço o amor, o ódio, a derrota alheia, o pódio, o empréstimo, a cobrança, a facada, a vingança. Então cão, tu ou qualquer outro que seja teu filiado ou irmão, não me digam que a minha conversa já está gasta, desatualizada
generalizada, até exaustão massiva, vomitante, utilizada e reutilizada. Pois corrijo-vos, ela nunca foi tão atual como agora. Sim, é neo, mas ainda é colonialismo que nos devora. E nem caiam no erro de tentar mentalizar ou querer caracterizar o meu povo como um povo acomodado ou mesmo esquecido. Está é apenas adormecido, mas nunca vencido. E não culpo os nossos dirigentes nem os seus afluentes e influentes. Culpa é os ausentes e trausentes lá das potências repelentes que tentam renegar, ignorar e passar para segundo lugar as nossas independências. Ricardo Mórbido e que Rafa Taga matar. A descarga de mim mesmo, o poder lírico de caráter histórico ou político. Porquê as pessoas acreditam na felicidade? Se ela apenas acontece com mera casualidade e na maior parte das vezes com falsidade na verdade. Porquê se luta em nome do amor? Se quando ele acontece fica-se pior do que estava no momento anterior? Porquê pedir a Deus por si pelos próximos? Se são sempre os próximos os primeiros a nos foder ou a serem por nós fodidos? Porquê o homem quer conhecer os estranhos sentidos se os seus mais comuns sentidos por completo não são conhecidos? Porquê se quer ir à conquista do espaço sabendo que após a sua conquista o próximo passo será destruir a imagem da terra? Porquê muito alto se berra pelos direitos animais e nem sequer realmente ainda existem entre os homens direitos iguais? Porque o homem se casa e quando beija a noiva é outra mulher que deseja? Porque tantos poemas sentimentais quando as mortes são um facto em todos os jornais? Porque o poder do dinheiro se ele apenas é um papel com péssimo cheiro que para muitos é um tenebroso rouveiro? Porque a língua estrangeira se há de aprender se na maior parte das vezes não se consegue entender o que os que falam a nossa língua estão a dizer? Porque as relações exteriores, se os exteriores que nos dão as mãos muitas das vezes são os piores causadores das nossas dores? Porque a superlotação no planeta se ainda existe tanta área virgem e deserta? Porque se dá crédito à política, à demagogia, se ela nos lixa como por magia? Porque os cientistas criam vacinas e em contrapartida distribuem novas doenças às sombras em todas as esquinas? Porque ter medo da morte se todas as religiões falam na essência de outra vida? Porque que criaram, fortaleceram e distribuíram o SIDA se já havia tantas formas de morrer? Porque é chover se as esperanças não irão mesmo brotar para crescer? Porque é o racismo? Porque é o xenofobismo se a terra já foi um só único continente no qual habitava toda a gente? Porque as drogas que causam toxicodependência se a vida já é uma droga da nossa cotidiana convivência? Porque andar sóbrio se a sociedade anda embriagada? Porque andar bêbado se o álcool não leva a nada e quando se acordar ressacado e ficar sóbrio novamente o problema que senta a focar na mente terá aumentado evidentemente? Porque a escola, porque os estudos se a maior parte dos alunos são surdos mudos visto que não interiorizam e analisam os conhecimentos preferem ser robotizados? Porque a guerra e os resultantes mutilados se no final todos nós acabamos por ser por alguém conquistados e a bem ou a mal um dia pela ideologia de outros pela qual lutamos somos largados? Porque acreditar cegamente se a verdade também mente? Porque continuar a escrever assiduamente se nunca conseguirei dizer o que sinto realmente? Porque os dicionários, porque as enciclopédias, porque os factos se eles não nos ensinam a tornarmos perfeitos? Porque chamam a internet a maior rede disponível de informação se ninguém lá alcança gratuitamente a sua concretização? Porque o telejornal noticiário na televisão se a informação que lá passa não corresponde com o verdadeiro estado da nação? Porque o machismo, porque o feminismo se todos viemos do barro e da mesma costela? Porque adorar uma entidade superior se ninguém tem o coração bom para vê-la? Porque eleger alguns humanos como os melhores e escolhê-los para amigos se depois eles se revelam como os piores? Porque alguns dizem ter excesso alimentar de produção enquanto a maior parte da população perdida pelo mundo não tem uma adequada alimentação? Porque pedir auxílio e ajuda internacional se no fundo todo o mal é-nos causado mesmo por uma amiguinha internacional? Porque desabafar se nenhuma mão nos vai auxiliar quando realmente for preciso levantar? Porque festejar os aniversários se os anos são os nossos maiores adversários para com a vida desde a sua partida? Porque os pais, se eles para alguns muitas das vezes são os maiores canibais que lhes comem as aspirações? Porque tanto esperma nos colhões se nunca conseguiremos ter o número devido de penetrações? Porque algumas mulheres ofendem o marido durante o parto se muitas das vezes foram elas próprias que forçaram o ato que acabou por gerar aquele parto? Porque aquele que nasce do mesmo pai chama de irmão se no momento em que ele for possuído pela inveja o sangue não o irá chamar à sua razão? Porque falar, porque cantar se muitos irão sempre fingir não gostar e ainda por cima acabarão invejosamente sempre por difamar? Porque aplaudir a globalização se apenas 7 países são agraciados com essa fingida união? Porque haveria agora de se acabar com as fronteiras se elas foram criadas para defesa contra a inveja de vizinhas interesseiras? Porque tornar ou não auxiliar uma criança órfã se órfãos todos são no dia em que o coração dos nossos pais parar para sempre a partir deste terrível momento? Porque os pobres continuam a dormir abandonados ao relento se há lugar para tetos todos quantos forem precisos serem construídos? Porque os ecologistas por os ecossistemas também são poluídos? Porque a censura, se ela muitas das vezes ainda mais perfura do que dizem ser impróprio e tentam esconder? Porque crescer sem cada etapa da vida a fundo viver? Porque a repressão, se um dia ela acaba por travar a tua aspiração de concretização? Vou-me calar, nada mais vou falar sobre o que tive a escrever. Porquê? Porque nada mais tenho a dizer a quem tudo nunca chega para se convencer. Porquê?
Enquanto rimo, Raftag nas lyrics e RK no beat. Receptáculo, a partir os focinhos. Enquanto rimo, mais um desgraçado morreu. Uma criança da sua mãe se perdeu. Um político massa no bolso meteu. Dinheiro de contas bancárias trabalhadores, exemplares, desapareceu. Outro homem inocente foi constituído réu. Enquanto rimo, em prisões infelizes são arrabados. Soldados fortes tornam-se mutilados. Crentes na boa vontade, os homens são enganados. Milionários, num piscar de olhos, ficam desgraçados. Enquanto rimo, alguém agarra em paz. E balas comuns são abertas e pelo esquecimento e diferença cobertas. Belas, 14zinhas, virgem armadas, em espertas. De vergonha ficam cobertas. Por serem por qualquer exploradas. E logo a seguir ao ato sexual largadas. Umas tentam pôr uma barra, mas são maltratadas. Enquanto rimo, meninas da província vêm para a capital em busca de uma condição de vida melhor e lutar pelo seu ganha-pão. Mas a realidade que encontra é da roda ilusão. Ou seja, como fonte de rendimento, optam pela prostituição. Enquanto rimo, milhares de mulheres dão luz. E o cabrão do pai da criança foge dela como diabo, foge da cruz. Evitando a criança como um vampiro, evita pela vida morta a luz. E o chulo de merda mais uma inocente seduz. Enquanto rimo, um padre, uma pecadora confessa. E com uma absolvição dá-lhe uma foda depressa. Homem morre de hemorragia por falta de compressa. Enquanto rimo, operários revoltam-se e fazem greve. E a sua morte fica para breve. Enquanto rimo, um pirata discográfico, a sua pirataria à vontade processa. A guerra em Angola na verdade não cessa. Mais um homem, sua liberdade de direitos não expressa. Enquanto rimo, mais um jovem no casenga é assaltado. Um bebê morre por falta de condições no hospital de estado. Prisioneiro de guerra é satanicamente torturado. A ver o camarada de batalhas ser castrado e a seguir decapitado. Enquanto rimo, na China uma bebê acusada de superlotação é morta. Muita jovem angolana neste momento aborta. Enquanto rimo, um homem demoníaco sofre com uma insônia. Árvores são cortadas criminosamente na Amazônia. Falso profeta engana com doutrina errônea. Ainda me vem putos a pedir que eu faça freestyles a falar mal de mães. Adoro, mas agora dedico-me a relatar a revolta de milhares de homens que sofrem como cães. Enquanto o governo americano estuda uma maneira de continuar para sempre a dominar este globo azul a que chamamos de mundo, que cada vez mais de poluição fica imundo. Enquanto um crítico de cinema repete a sessão em que o Titanic foi ao fundo. Enquanto rimo, filmes para as plateias são estreados no cinema. E um rapper otário arranja um novo problema por falar à toa na falta de tema. Enquanto rimo, um exportador europeu vira para a África frangos com nitrofrano e carne de vacas loucas devido à compra de vida e ignorante de cabeças ocas. Cantoras cancelam seus espetáculos por estarem rocas. Enquanto rimo, no Vietnã lutam contra a força da água das chuvas. Em simultâneo na lua negra carros derrapam nas curvas. E peões inocentes são atropelados na internet mísseis por terroristas são comprados, avós muito amados enterrados. Toxicodependentes de pela máfia disputados. Crianças nas plantações de coca da Colômbia escravizados. Enquanto rimo, um puto armado em filme cheio do seu cabelo pinta. Enquanto mais uma espécie de animal é extinta. Uma mulher gorda coloca a cinta na tentativa, a expectativa de tornar-se bela para poder vir a comportar-se como uma cadela. Existem angolanos que dão bate feijão, tem para pôr na panela. E se é mesmo assim, o hip hop para mim não chega ao fim. Pelo menos enquanto os ricos levarem sempre a melhor aos pobres. E a tradição só foi respeitada se for dos nobres, que agora vendem nas revistas para arrecadar mais uns cobres. Mas continuando, enquanto rimo, uma rapariguinha faz pela primeira vez um broche. Mais um político africano do governo americano torna-se fantoche. Enquanto rimo, uma menina na escada do próprio prédio é violada. Uma mulher pelo pai dos seus filhos bêbada é maltratada. Enquanto rimo, um cabrão de um estrangeiro pratica a sua pedofilia em África. Uma mamã ao ver o seu filhinho pródigo fica estática porque ele tem uma seringa no braço cortada. Alguém apanha pela primeira vez uma pedrada. Outro no bem bom sem saber dar as boas-vindas à SIDA. Mais uma fossa no meu prédio fica entupida. Enquanto rimo, um homem no Brasil São Paulo é raptado. Um homossexual sorteado e alegremente enrabado e na boca escorrado. Numa sala de operações, um bêbado com cirrose operado por excesso de bebedeiras. Criança malanche senta na lata porque na escola não tem carteiras. Enquanto rimo, um polícia penteia um condutor. E numa escola de condução, o aluno corrompe o seu professor, monitor e examinador. Enquanto rimo, um mosquito pica uma futura vítima de paludismo. Cuba rende cada vez mais às investidas dos encantos do capitalismo. Mulher é violentamente assassinada pelo marido por esse ter sido cego pelo machismo. Enquanto uns casam porque pelo amor foram abençoados, muitos mais são corneados assim são gerados por bastardos. Enquanto rimo, um canal de televisão faz vergonhosamente manipulação de informação. Este instante não tem dinheiro para comprar tabaco e o Bill Gates ganha 9 milhão. Um deslocado toma banho através de uma ruptura na canalização situado mesmo no meio do alcatrão. Enquanto rimo, no ombro uma criança pisa na mina. Em Luanda mais uma gaja junta-se à legião dos ciclos na vagina. Enquanto em Berlim numa rave com LSD e cogumelos alucina. No Congo Democrático ébola espreita-nos da esquina. Enquanto rimo, num país nórdico, exatamente na Suécia, um belo jovem suicida porque só encontrou facilidades pela vida. Enquanto rimo, algures um realizador com estrangeiras clandestinas faz um filme porno. No Zimbábue outro rinoceronte branco é caçado e morto para retirar-lhe o corno. E um fazendeiro branco estava só para ser expulso, vive da sua plantação, mas não. Os novos ocupantes decidem Graciel também com a sua execução, porque o coração de branco fica bem na tabela de alimentação. Enquanto rima, alguém apanha em frente a um videogame um ataque epilético. Um homem na Somália fica esquelético e um idiota arma-se eclético. Enquanto rimo, cientistas americanos fazem clones às escondidas por egocentrismo, na sua vontade diabólica de igualarem-se a Deus, dando mais gasolina para o pavio dos ateus. No Vaticano que prometem os céus, cai-lhes aos poucos a sua máscara, deixando descoberto o seu materialismo. Os filhos da puta dos chineses neonazis matam preto por nazismo. Yo, e racismo, chega! Vou-me sentar para relaxar e ver uma novela. Novela? Mas o que é isso novela? Eu nunca tive tempo para vê-la. E para ver uma novela é só abrir a minha própria janela e ver o de uma muito mau gosto, uma sequela de sessões de dor, destruição, frustração, alienação. Raftag, não cessa a sua frentação. Estou bem consciente que enquanto continuar a rimar desta maneira, ninguém vai me patrocinar nem contratar. E também se não abrandar vão acabar por me matar. Mas que se lixe, a minha voz há de perdurar. Enquanto rimo, já sabes como é, Raftag. Corta RK.
2003 anos depois ainda me pergunto quem vós sois, enquanto através de grilhões que denominaram de religião corróis todos que te veneram e que no teu manual de fé leram que após o sétimo dia tudo parecia perfeito e para completar a criação então Adão foi feito, mas para que ele não sentisse um grande vazio no peito, Deus executou o primeiro clone de cá memória através da própria costela de Adão que foi manipulada e transformada, então foi criada a mais bela mulher que foi chamada Eva, mais uma vez foi rompida a cancela, tornando-se a mais magnífica consumida história de amor e louvor, os seus consumidores ou melhor seguidores foram perseguidos, maltratados, mortos e outros deixaram ser corrompidos, mas o tempo passou e tudo mudou e quem em tempos os maltratou, de cabeça baixa e joelhos no chão se prostrou, mas a concorrência era tanta que ela juntou às páginas da Bíblia uma personagem de terror, denominada de Satanás o opositor, com chifres de bode, patas de cabrito e cauda de seta, escolheu a concorrência desleal como o melhor meio para ser alcançada a sua meta, o seu produto tinha qualidade mas o dos outros também tinha, então criou as condições propícias à Inquisição para liquidar a vizinha e partiu para os 7 mares, pois foi a grande visionária da globalização, patrocinou navegadores e enviou padres juntamente para supervisionar a sua expansão, que incentivaram e enraizaram a sua conquista completa com a cristianização e aproveitando o facto de encontrar clientes preparados, trataram para que eles fossem enganados e evangelizados. Em África os pretos foram acorrentados e enviados para a América, onde foram comprados e escravizados, e na América os ameríndios, como não serviam para o serviço, foram assassinados. A sua mastosa técnica conquista não foi publicidade, foi agressividade e incutir no preto o pecado e a maldade, juntamente com o medo do diabo e o chicote cortante que submeteu um inteiro mundo, o preto que nas suas investidas morreu. Homicídios, resultantes suicídios, genocídios, doenças europeias e desgraças fizeram com que fossem extintas na América inteiras raças, tudo com o seu patrocínio, a senhora absoluta com o domínio do assassínio. Sei que ao dizer este tipo de facto serei chamado de insano, apontado acusadoramente pelos dedos como um ser profano, mas a verdade é que o Vaticano tem o merchandise mais rentável de sempre, que é a imagem de Cristo. Explique-me é que mais se vendeu no mundo, insisto, fios, rosários, t-shirts, quadros, imagens sacras e não desisto, pois ela e os seus consultores de vendas vão ainda mais longe, com santinhas de barro criam o hábito à beata crente como monge. O último livro do Harry Potter vendeu milhões de cópias, mas comparado com a Bíblia é até um pecado ele com o título de best-seller ser denominado. O planeta está quase todo conquistado, mas hoje em dia é mais complicado, porque o mundo evolui aparentemente, mas o seu rosto ainda não foi descortinado, por isso ela hoje age com o máximo cuidado para os seus planos religiosos universais não irem por água abaixo. Ouvindo a verdade que tem caixo, cada igreja é como uma embaixada do Santíssimo Vaticano, conta só quantas existem em território angolano. Eu sei que é impossível imaginares, mas tenta mesmo assim juntares todas do mundo, são as milhares e milhares, capelas, mosteiros, catedrais e outras instituições, essas então são muitas mais, todas prontas a prometer em nome da crença salvações espirituais, e são todas propriedade privada do Vaticano, a grande beatificada multinacional com um altíssimo capital abismal arrecadado diariamente à escala global, e o logotipo no mundo mais famoso, querido e conhecido, não é o da Coca-Cola, que dizem que é o líquido mais consumido, nem é o da Nike, nem mesmo da Microsoft, é a cruz que fez sangrar, torturou e nos levou Jesus, e hoje os que fingem-se Deus seus maiores seguidores são trabalhadores da multinacional e têm milhares de contribuintes, e mesmo assim os bispos, os cardeais e o Papa fingem-se de pedintes, porque os padres, esses apenas são pequenos colaboradores recoletores, e os que não aceitam essa função são das suas funções afastados, excomungados, acreditados na miséria, largados e denominados de loucos demoníacos por estarem repletos de pecados. Será mesmo que o mítico jardim do Éden ainda existe? Caso ainda se encontre na terra, então é porque a cegueira persiste, e com a quantidade de ingressos de entrada que foram vendidos ele não resiste. Caso descubram sua entrada, pois os que fizeram pré-pagamento só estão à espera do sagrado almejado momento em que as suas portas sejam descobertas e pelos padrecas abertas. Se te vais aventurar na sua procura, desiste dessa vertigem, porque só se mantém divisível ao homem que o paraíso virgem manter-se-á puro. Ao tentares descobri-lo, estarás a comprometer-lhe o futuro, pois ele tem de se manter inviolável ao alcance da multinacional para ela não privatizar e realizar romarias e milhões de peregrinações de crentes que para lá se dirigirão, como as velhas invasões romanas, bárbaras, persas, árabes, em busca de suas salvações. Tenta manter imaculado o divino, porque ele ao ter o primeiro toque da matéria, entra logo na sua queda contínua imparável para a miséria. A crença corrompida é a chave da venda, e a fé quase já não resiste a essa contenda, mas graças a Deus que ainda existem alguns, poucos mas bons, padres originais, que não vendem a sua fé e vocação em troca de bens materiais, força, e continuam a lutar contra a multinacional para que ressuscite de novo a religião cristã original, porque religião é sinónimo de arrependimento de pecados e salvação, redenção, e nunca por nunca de comércio e capitalização realizada através da alienação dos fiéis à população. Peço para que Deus e o seu Filho continuem a iluminar o meu coração, mas peço ainda mais para que após o meu abandono total material mortal me acolham com a sua omnipotente mão, e que as almas dos justos me recebam no seu meio como mais um irmão. A multinacional. Três dimensões, MCs andam tão perdidos que não acham os próprios colhões. Raf, Tag e DJ Samurai. Mas que
Que merda que se anda a passar, a ignorância ganhou voz e anda a rapar. Comprou ferro e banhou com brilho de platina. Andou de esquina em esquina e escolheu a dedo de cada menina. Tomou de assalto as televisões, colocando engano em suas programações. Alugou uns carros e mansões e julga até dar seus próprios colhões. Tem barlanda amarelas e fio dental de umas quantas cadelas. Põe os putos no sofá sentados, a pensar e sonhar que serão os próximos sorteados a serem agraciados com o sonho do negro americano. Insano, comando que gira em todos os canais e acaba por ser sempre a mesma merda em todos os canais musicais. Instintos sexuais no clímax, pissudos, tesudos, com falta de estudos andam a escrever na esperança de bem viver e latinas e afro-americanas foder. Niga por tudo e por nada em suas bocas, mas cabeças ocas que se deixam caracterizar por nomes depreciativos. Jovens da realidade os termos esquivos, estrangeirados, frustrados, pela história de fora influenciados, punhos, palas e boi de idiotice em suas falas, contra o cena na luta do hip hop com falta de conduta. E depois aparecem os quantos inspirados com o rap estão agarrados a misturar termos técnicos com palavrões, pensando que fazem subir tensões. Submundo, mais um julga que vem do outro mundo, onde para eles ratos falam e combatem com baratas, e até automóveis têm bocas e ratas. E também lá existem vampiros, mas que no mundo real estão desdentados, porque os dentistas aqui estão mal assalariados, ou seja, despistados, e fazem biscados, consultas na estrada. E quando se lhes adentada, mais uma boquinha foi fatigada. Esta é a versão angolana dos MCs místicos, que não se conseguem explicar nem em 2003 dísticos. Limitam-se a estigar e armarem-se em críticos de obra alheia, mas não conseguem criar obra plagiada de outra obra. Mata fracos ao contraditório, não usa essa manobra. Dou parabéns aos dilema por fecharem tascos no Porto, mas conseguiram feito ainda maior em Luanda, tornando o meu movimento morto. Porque o que no segundo piso foi deitada fora como aborto. Aqui em Luanda é um clone de invicta estropiado, que não se decide de uma vez por todas a ficar calado. Acusem-me manias de grandeza, mas vocês que estão no 3D da ilusão são a minha presa. Yeah, 3 dimensões. MCs andam tão perdidos que não acham os próprios colhões. Uns inspirados por suas televisões partem à conquista dos cifrões. Outros paneleirões julgam que condicionários e ofensas são mausões. E ainda outros enganam inteiras populações com ideologias utópicas sem conclusões, apenas com bonitas definições. 3 dimensões. O engraçado é ver uns quantos que acham-se revolucionários e nem um livro tem seus armários. Revolução, mais um termo para se misturar na poluição, visto que não efetua nenhuma beneficação. E querem assim defender Angola e África, mas quando chega a hora de se atuar, atitude apática. Por isso mando para o caralho o vosso afrocentrismo e informo que acaba de criar agora o afroevolucionismo, com armas científicas e europeias e americanas guiadas pelo terceiro evolucionismo. Do meu sangue africano supernovista, sou africano com orgulho e não decido gritar com vocês nessa atitude ilusionista. Nem ao afrosocialista, ao contrário de vocês, não sou armado em comunista, apenas sou mediano minimamente consumista, a lutar para não fazer parte do cardápio da fome capitalista, que come gananciosamente com sua feroz boca imperialista. E poppers, cuidado com os que andam sempre a gritar que as mentalidades querem mudar e a sociedade revolucionar e nem sequer direito sabem se expressar. Ou então vocês também irão mudar do bem que podem ser e na merda se encaixar, pois eles apenas são os políticos da ignorância que criticam os governantes, não pelo bem do povo, mas sim por inveja e ganância, pois a dor de cotovelo é a sua estância. Gostam de política, não é? Pois passem a chamar ministro do interior, pois comprovo que a vossa alma procedimento não tem qualquer valor e em vossas ideologias loucas introduz o meu pênis sem pudor. E se os guetos estão em mau estado, vocês também não os têm melhorado. Muito têm falado e pouco atuado. Passem a ficar calados, bastardos, pois Dead Press é nos Estados Unidos, racionais MCs no Brasil. E aqui em Angola as dificuldades são mais 1000. Os nossos problemas são locais, regionais, nacionais, claro, com muita mão dos internacionais. E quem vos fala é um ser humano baixo, gordo e maluco, mas em suas palavras está o suco que nutre a força da verdade escondida atrás da tenebrosa nebulosidade. E graças a vocês é que o rap em Angola está dividido e o hip hop nem nasceu, mesmo antes que fosse parido foi fodido. E as schools cada uma agora está catalogada como old school, sinónimo de nada, new school, sinónimo de burrada, next school, por esse andar está muito mal encaminhada. Yeah, 3 dimensões. MCs andam tão perdidos que não acham os próprios colhões. Uns inspirados por suas televisões partem à conquista dos cifrões. Outros paneleirões julgam que condicionários e ofensas são mausões. E ainda outros enganam inteiras populações com ideologias utópicas sem conclusões, apenas com bonitas definições. 3 dimensões. Muitos zebus não me entendem nem fazem o mínimo esforço para entender, mas em vez de ficarem só por aí dão palpites destrutivos sobre a minha merda, criticam de forma pessoal e ofensiva, uma merda que indiretamente lhes ajuda a conhecer o que lhes está fora do alcance diário. Este chamado de atenção vai para um deles que há muito tempo já anda a precisar de um. A nova prótese do White Shadow Killer. White Shadow Killer. White Shadow Killer. Esta letra nem tem um princípio possível, pois ela é dedicada a uma personagem desprezível que criticou e xinga a cifra sem pensar, como se ela já fosse alguém com direito de julgar. E críticas são como a história que às vezes não passa de falsos factos que são contados como seres interessados, fazem que da sua forma eles sejam contados para proveitos por eles serem tirados. E ela apenas foi aceita e levada em conta por idiotas paralisados que na força de pensamento próprios deixam ser levados, porque até para pensar estão inadaptados. No teu caso com elas teorizaste o clímax do teu cinismo, como por exemplo o Gorbachev que batia no peito pelo comunismo
comunismo, quando no fundo o calmo já ver o capitalismo, enquanto se lixa o amor pelo populismo. O que tens é medo e incompreensão do meu liricismo, e por isso analisaste-o e difamaste-o, tentando matar o sentido das minhas letras, mas eu volto a apreciar as tuas e comprovar com a mentira e ignorância compactuas. És inatural mesmo quando em palco atuas, e no rap és igual ao nome da página que me disseste, provisório. Desaparecerás quando o teu pseudo-africanismo já não servir de acessório, e ele já está com os dias contados, pois os teus verdadeiros rostos já começaram a ser descortinados, e és o orgulhoso dono de um discurso descarrilado do percurso, com processos como recurso desse teu mesmo fraco discurso. Comprove que tentas ser o que não podes ser, porque nunca o foste, estás a ver? Já começaste a te perder e acabarás por nunca vir a saber o que realmente poderias vir a ser. Devias ter vergonha de escrever pela internet para amigos meus a dizer que eu não tenho neurónios, eu não bato bem do juízo, porque ao contrário de ti o que digo realizo, e de me esconder atrás de capas não preciso. Também não me dou nomes do tipo Quaco ou Banza, pois essa merda seria do tipo mijar para o Kwanza, ao julgar que no seu hidroecossistema iria me integrar, ou ainda a pensar que poderia inundar. Rapas demasiadamente branco para tramares em preto, pois a tua coconicidade é perceptível da pele ao esqueleto, e cantas para nós violando um dialeto que obviamente não te pertence. A tua africanidade, o Ixinga MHCA não convence. O que tu és é um Tarzan paternalista que no fundo ainda não descobriu que é racista. Então arma-se em herói para tentar salvar os pretinhos dos perigos da selva, mas ainda não conseguiste distinguir a diferença entre o capim e a relva. Não precisamos, até mesmo que dispensamos a tua ajuda debilitada, pois ela não nos vale de nada. E Angola para ti é uma estância de férias exóticas, nem precisas te desligar da Europa, pois cá tens parabólicas. Segundo o verso, andas a chafurdar no passado ao falar do comércio triangular que foi responsável por acontecimentos holocausticos que nem podes imaginar. Ao contrário de ti não sou mulato, sou humano e orgulhosamente angolano. Bate na boca ao dizeres que até está errado ser angolano, pois cabindo ao Cuné não sou povo, uma só nação, unidos mesmo na miséria, fome, doença e destruição. Precisas aprender o hino com a nossa revolução. 11 de novembro, dia e mês e 1965, ano da expulsão. Note que não pode ser chamado de irmão, pois não conhece Angola senão nunca pedias auxílio para os tópicos de um artigo. Ao revés de ti eu vivo no perigo e não confundo ninguém com verdades e mentiras, pois sou as verdades ao passo que tu usas as mentiras para alcançar o reconhecimento que aspiras. O que escreves obviamente não faz sentido, porque uma letra só pode realmente fazer sentido quando o que lá está contido pelo MC é sentido, ou seja, vivido. Cinismo, continuamente cinismo. E já agora o que sabes verdadeiramente africanismo? Nada, pois os teus hábitos e costumes não são como os meus. Os teus hábitos e costumes são exageradamente europeus. Sinto-me na obrigação de dizer que isto não é um bife, até porque tu não tens telhas para o comer. Não te metas comigo, pois podes hipopaticamente foder. E vê lá se deixas de uma vez por todas te armarem sábio, pois eu sou o real MC que te pode deixar hábil. Este também é um som para quem pensa e descompensa ao julgar que música é sinónimo de dança, mas ainda é muito mais um som para quem mente enquanto deixa a pança longe daqui. Depois faz passar por quem é daqui, para que saibas a minha voz chama-me Dalo, mas não decido de autoafirmar-me no rap, por isso esse nome nunca vou usá-lo. E tu que nada sabes do teu nome prótese, usas por estalo, e visto isso todo significado que ele possa ter vai pelo ralo. Torna a dizer-te, nem adianta dar-me uma resposta, ou revelarei a tua vida e metes como contra-resposta. Eu conheço-te, não cais no erro de fazer essa aposta só para o saberes. Não há nada melhor que ouvires para quereres. Milissegundos são aproximadamente 16,666 minutos. Nota bem, 666. Ouve bem tu, a gonguenha, os teus putos. No hip-hop és uma besta que não sabe, e revelar-te e paralisar-te a mim o cabe. Fazer é serviço ingrato, mas eu através de ti a tua vida real faço-te o parto. Vim para te libertar ou então se preferires integrar, e xingo um nome que nunca mais ouses escrever ou pronunciar, pois os teus dedos e boca são indignos de falsos mais para ele. Agora sentiste verdadeiramente a cor da tua pele, mas fora disso choro por ti, pois sei que amas o hip-hop mas não és um real MC. Agora tenho uma pequena surpresa para ti. Yo, White Shadow Killer, this is Clever talking to you. Esmago, apago, estrago qualquer idiota insano que ousa falar de nós sem comprovar ser angolano. Esmago, apago, estrago qualquer idiota insano que ousa falar de nós sem comprovar ser angolano. Esmago, apago, estrago qualquer idiota insano que ousa falar de nós sem comprovar ser angolano. Esmago, apago, estrago qualquer idiota insano que ousa falar de nós sem comprovar ser angolano. Yo, sincerely yours, Cool Clever, to White Shadow Killer. Kisses for you, baby. Devias agradecer-me por esta letra, pois ela vai te servir de ajuda para encontrar-te. Tu que te perdeste na vergonha de ser tu mesmo. Descobre-te, revela-te, decide-te e passa a usar um coração natural ao invés de uma prótese natural e artificial através da qual bate o teu mundo irreal, ou o teu legado poderá ser chamado como realidade virtual. Tenho pena de ti, animal.
Amor escondido, preso no fundo, é exteriorizado e torna-se orientado, pois pela banalidade sentimental foi sufocado. Desabrochou, cresceu, mas foi desprezado. De tanto doer, corroer o seu polo invertido, o coração em mil pedaços fica partido, e depois o que dele sobra no espaço fica perdido. O vácuo dos corpos emana um cheiro dos sentimentos, férteis, tornados estéreis por não darem seus rebentos. Os pólenes espalhados aos quatro ventos perderam-se e não fecundaram. Sonhos e desejos nas mágoas se afundaram. Os frutos da simbiose amorosa não brotaram. Só as raízes tropeadas cresceram e apodreceram, rasgando o chão, e o ódio assim floriu, e com seus espinhos ferrugentes feriu. O nevoeiro cinzento, o sol azul cobriu. O bem pelo mal foi ferozmente comido. Amor desmedido, ao ser esquecido, dele gera uma existência sem sentido. Pássaro polinizador é ferido, e sangue, obviamente, faz correr ainda mais sangue. E não há compressa com o estanque. O motor do corpo deixa de ter o seu sinal de arranque, que cria a falta de vontade de aventura interior, criando o amor que gera o despudor, e o pudor gera a dor, quando o ser dele não te deixa ser conhecedor, criando a ilusão que levado ao clima se transforma-se em alucinação. E quando os olhos tardiamente se abrem dão de caras com a devastação provocada pela desilusão, leite nutritivo derramado perdido no chão, fazendo chorar a criança pela não amamentação. O sol então, em clausura-se, a luz deixa por completo de existir, e sente-se a vida a desistir, persistir. As mandíbulas começam a se abrir, ferozmente morder, comer, vontade insaciável de fazer sofrer, cria um território no qual se põe os pés para se perder. Paixão, quero-te ver morrer lentamente até a tua carne começar a apodrecer. No pó, quero-te ver desaparecer. Só então nosso amor irá crescer e seus frutos serão sadios para se comer. Com meu desgastado corpo físico, solto o grito milenar do amor anímico, revoltado com a soberania do amor cínico. Relacionamento entre a espécie humana que se descaracteriza caracterizando-se desumana, com o negócio da paixão puxado por uma roldana interesseira. Estende a esteira e troca-se o produto, os sentimentos devorados como conduto. Vênus a alma agora envenenada, o infortúnio solitário atirada, inocência reversa transformada, leva a vontade de agradar a pessoa amada. Outrora a paixão de fogo consumidora a toda hora, o fogo do sol desintegrou os futuros planos da nossa prole, agraciada com tua honestidade, que se dilacerou em tua grandiosidade e desprezo para comigo, pois não quiseste afagar o trigo de nossa colheita, que ao não nascimento foi sujeita a cisão do meu único coração, acionauta de emoções submarinas que há séculos a humanos não ensinas. Idade do aquário, quebrada por flechas de um sagitário, nosso universo paralelo apenas existe em meu cerebelo, agraciando o teu maravilhoso corpo feminino, esquivo que desejo desde menino, em sonhos impossíveis de se realizar, pois à tua órbita nunca conseguirei chegar. Sinto revolta do meu corpo material, não celestial, como um homo sapiens mortal, agora servido por abiose, precoce trombose. Ai, amor, odiei-te e odeio sem sequer te conhecer, sem poder te tocar ou olhar, apenas os olhos cerrar e ter um doentio sonho, um desgastante até à morte desejo, queima-me cada vez que imaginariamente beijo, porque não fui agraciado para ser um astro, sou um humano desadaptado à sua humanidade. Dói profundamente esta minha dura realidade, com a qual fui amaldiçoado, agraciado, eu próprio também nisso vivo interrogado, olhando para o abismo disfarçado de ravina, lágrima cai-me nesta vida, página olha-me na face, não conheci o amor porque o universo é grande mais para que o abrace, agora eclipse antes que a mim mesmo me desgrace. Quero-te ver morrer lentamente até a tua carne começar a apodrecer, no pó quero-te ver desaparecer, só então nosso amor irá crescer e seus frutos serão sadios para se comer. Paixão, quero-te ver morrer lentamente até a tua carne começar a apodrecer, no pó quero-te ver desaparecer, só então nosso amor irá crescer e seus frutos serão sadios para se comer. O sol todos os dias nasce após as trevas da noite, mas na minha vida nada nasce, é sempre noite, gélida, escura, impura e insegura, onde o meu coração apenas vive pela palpitação que não se decida parar de uma vez por todas. Apenas me desvio das cordas que me são postas ao pescoço, nado no alcatrão para não me afogar no poço. Socialmente já estou no poço que está cavado entre a minha camada e outra camada que mantém a Angola enterrada debaixo da desgraça. Pede para nenhuma reencarnação nascer com a nossa raça, hoje somos o último degrau crescente. Eu pessoalmente não conheço o sol nascente, só calor noturno ardente, estar continuamente doente, quer corporalmente, quer socialmente, apenas mentalmente. Retenho força interior para a minha frustração não se expor, seja sob a cabeça ou carcaça de quem for. Hoje penso que tudo o que fiz apenas foi o que afinal não fiz, e o quis foi o que não quis, que agora estivesse a acontecer. Nada sei fazer, que dei para viver
viver. Parasito no concreto, abstrato no secreto, e assim mantenho a estrada para o paraíso, não a desenho. E a cada dia estou mais velho e já me começou a faltar as forças, pelo menos um joelho. A oportunidade de tentar foi-me tirada e atirada por uma fogueira que foi ateada por uma elite de abutres engravatada que nos ofereceu a herdou a independência, mas ela veio fundida com a dependência, a futura inexistência. Angola, cemitério juvenil, onde aos 12 anos já se é senil, mundo vil. Aqui impera a lei do atropelo e fuzil. Nas cidades ilha que são autênticas prisões para facilmente dominar e subjugarem as populações, apodreceram os sonhos e as ilusões. E a custa todos esses mal que crescem, contas bancárias chorudas que florescem para homens cada vez mais sobem enquanto outros descem. E as esposas dos subidores fazem plásticas jogando que rejuvenescem, enquanto jovens promissores na miséria envelhecem. Meus amigos estão todos mortos ou com os seus futuros tortos. Eu não tenho uma língua, tenho uma metralhadora social que não me dá um sustento capital, mas dá-me um inabalável suporte mental. Não me conformo, a minha raiva em palavras sangrentas transformo. O meu corpo disformo com facas, agulhas e fagulhas soltadas por meus olhos injetados de ódio contra aqueles que mataram os meus pelo pódio. Ateio rastilhos, não tenho filhos, pois optei pelo celibatarismo. Não quero trazer inocentes para o cismo do existencialismo sem humanismo. Solitário, vivo fodido num sentido fora de sentido. Muito me tem mentido e omitido, na boa fé já não acredito. Meu testamento é um testemunho escrito, guardado bem fundo numa campa. Alguém que eu leia a verdade sobre a sua cara se estampa, retira a tampa ao recipiente social, e o que lá encontra é a carcaça de um mortal coberta por vermes parasitas, conhecidos como políticos e pastores, conceitas esquisitas, devorando o futuro, o teu, o meu, o do próximo e do a seguir. Pus no corpo a cabeça, está-me a subir, por nada conseguir construir, mas que se foda. Uma pistola na minha cabeça vou colocar e disparar quando a minha hora chegar, pois nunca irei aceitar que sejam 10 filhas da puta me degolar. Os meus miolos vão se espalhar, e no paraíso nem que seja preciso usar a força vou entrar, pois o meu preço e karma na terra já estou a pagar. E eu, a minha vida é esta, tenho a merda como imagem, a vida como sabotagem, a sociedade como uma perversa personagem, os poderosos como proclamadores da chantagem, que das nossas fraquezas tiram vantagem, a nação coragem, apenas como uma mental lavagem, o futuro como uma escorregadia miragem. Se ainda não me conheces, sou o vírus mutante selvagem. Ricardo mórbido e xinguiano enxerga, e a taça que mereces orgulhosamente verga. Raftag e RK sem AP, a máquina de batalha mais perfeita de sempre do RAP. Sejam bem-vindos à era do pânico. Espero que aguentem. Unificação, materialização das 12 entidades, personalidades, ao mesmo tempo invasão do corpo para a punição da devassidão. Hip-hop angolano, fusão de combate rap-tag, MC de rompimento puritano, Raskned, MC cerebral, anti-influência de rap paulistano. O estrangeiro, Morph Craven primeiro, estágio da psicopatia, com trampo, trafactos, a sabre da justiça via telepatia. VMS, a destruição dos teus sistemas imunitários do pulmão, infectando depois toda a tua estrutura, a completa doença. Raf imoral, extraterrestre, destruidor da crença. Profcam zombie, a lei após a morte, causador da extinção. Ricardo, 100 mil volts de terror, curto-circuito de coração. Tentação, definição, Ricardo morto, comanda, demanda. Há mais célula, mutante, solitário, assassino sem piedade. Ricardo vago macabro, carrasco que arranca sofrimento da verdade. É chegada a hora H de revelar os inimigos e desviar nas armadilhas, aniquilando os perigos. Desviolado de Tiganá, a tua MPC é melhor começares a guardá-la. Passaste do horror eco para o arde e continuas a não saber usá-la. A minha pista é melhor começares a largá-la. Nem pensas em mamá-la e não fales do que não conheces, não arrasta para a minha sala. De operações, alucinações, com misturas, esterilizo dos colhões. Atira todos os parvalhões, cabrões, Tiganá. Arranco-te os olhos e ficas que nem camões. Mas tem o mérito da escrita bonita, a minha cifrada esquisita, mas o teu cérebro com ele frita. Tenho um ego grande como o Titanic, mas nenhum iceberg nem calha. Deixa a nora toda canalha, pertencente às comalha. Pego o fogo onde jangues de palha, a minha rima estraçalha. Rap-tag, o dissecador e xingopata fora de controle. Gnome patriarca estéril mata a tua prole. De gremlins huecos que derretem ao sol. A minha voz fantasmagórica gira em servos como matracas. Sou predador natural de aranhas que tem teias fracas. Penduro sugadores de sangue em estacas. Coloca a escala mortal deusas gregas que em doutrina do engano põe pessoas cegas. Ofusco brilha pérolas de culturas artificiais falsas que em ninho de escorpiões andam descalças. As garras do inimigo jamais me entrego. Põe o mundo comercial em desassossego que por completo renego. Para ver se o que o comércio é capaz de fazer, basta simplesmente a perceber e ver o exemplo da Marita Vênus com o seu saco de dinheiro que se rasgou como um preservativo fosqueiro e a massa caiu nos bolsos do RBD. Em versão angolana RBC, ela focou os meus dreads poli, mostrando, revelando, desmascarando a sua ecoexistência. Satanic e Spider, manos, gritem de independência. Sou underground ativista, realista e pop fundamentalista. Cago
cago na vossa boca como se ela fosse a minha latrina. Com mais pica com um tarado esporra numa vagina. A dar rimada está-me na sina, como a cigana. Esperto no cu da chita, venham curtir uma banana. Niggas ignoram as minhas rimas por causa do que eu me pareço. Cabrão, dá-me o respeito que mereço, não te peço. Exijo, estou arrante. A força ignorante, verme rastejante. Com o cérebro limitado, repugnante. Saibam que eu nunca errei, desculpem. Uma única vez errei, quando o útero da madame ilusão na sala de operações cortei. E os seus óvulos escaparam, fecundaram e proliferaram. E eles hoje são os Messi, os Warrant, wannabe MC sem KI. Os Army Squad, os Kill e outros mil. Rapas sem skill que rapam no estado febril. As vossas letras são idem, evidente. Bem, podem sentar-se à frente da folha, que a inspiração não vem por estilos, é o que nenhum de vocês tem. Esta panche que se segue não é nada pessoal, porque eu até curto bacana quase no total. É simplesmente para cumprir roteiro. E também porque eu com ele sempre fui verdadeiro. Mas ele apunhalou-me com o seu lado mais agressivo e negativo, ao querer dar uma subversivo. Quando sugeriu ao rap com que eu era um colonialista, só demonstra-me o seu lado mais racista e ainda por cima chantagista. Protejam-se nas trincheiras, porque como elas estão malcavadas, devido a ideias e revoluções limitadas, vão ser provos e balas alojadas, reforçadas com rimas de rua que tomam uma linhagem esotérica. Destrua a puta da coligação periférica, que tem uma ideologia estratosférica, porque não se adequou ao presente momento em que se vive. Sendo bandido em americano já não se sobrevive. Retiro proas a chapa, a czares que fingem-se de rebuscam parlamentares, fingem que lutam pelo bem dos populares, quando no fundo estão sentados a defender os seus luxos vulgares. Privo o contacto com Deus a Messias, com ideologias de utopias. Extraio o black a sua querida estupidez e atiro por uma pia. Privo homens de seus sonhos e ilusões, por serem revolucionários sem soluções, que soluçaram em tempos na LAC, até para darem as definições em direto, desonrando as suas denominações. Assassinos a solto, sem uma bala por eles decide disparada. Nem com uma tonelada de porrada a minha estrada será esburacada e a minha boca nunca será calada, nem a minha rota será travada. Convicção não vale de nada quando a música é cantada por um otário dos templos da ignorância originário. Logo verídica, afinal de contas, tem o significado contrário. A mentira é suspeito, digo-vos agora do que o seu feito. E a teologia de máscara e mata para prof. E encontro de terceiro grau entre BZB e Dr. Spock, com pianuais de integração de corpos e terapia de choque. Reverenda estratégia calma da celebração e religião e inovação. Mistério suprema, arma destruidora desconhecida, e é com ela que a vossa frente inimiga será atingida. Sou reforçado por armadura humana com a qual as balas não me furam. Através de substâncias e ideologias macabras perduram. Peregrinação para a verdade através de um gana. Atividade da força ao máximo com Bruno no uso da tecnologia humana. Kifal protege a retaguarda, dizer que samurai empunha a espada, através da qual a vossa cabeça sai disparada a ser decapitada. Volvo o controle dos sensores, neutraliza os tumores e faz-me protagonizar horrores. Usa enox, limpa a sujeira de fakes, mentirosos plagiadores. Minds com a pensalogia descodifica a raiz da vossa existência. Excal, shine duro, traça as coordenadas da resistência. Sem desistência venceremos por persistência. É disso que sou feito, rap com musical, material, instrumental, sideral, transcendental, e não posso ser derrotado. A máquina de batalha mais perfeita de sempre tem como significado qualquer amigo de verdade que caminha ao meu lado, ou simplesmente movimento horror aliado. Yeah. Como é, niggas? Calmem lá. Vocês sabem como é que é esse nome no rap, toda a gente quer pôr em cima. Eu até nem tenho nada contra vocês. Epá, mas tem que começar mesmo a respeitar. Mas caso queiram responder, é para o combater, obviamente vão perder. Nem adianta. Epá, mantenham-se calmos. Já sabem como é que é Raftag, o número 1, por mais que não queiram. O RR, Rei do Rompimento, Mad Tapes, I Ching, Movimento Hardcore Aliado, Dep Room, Centro Espectro, Bob the Rage Sense, Armadura Humana, todos niggas que representam no coração. E é Corte RK, Receptáculo. Algo de realmente muito mal deve ter feito o nosso hip-hop nacional, onde não estaremos a pagar tantas desgraças. Quem foram as carraças diversas? Bom, desta vez vou dar uns tiros certeiros aos que se autodenominam grafiteiros, a começar mesmo pelo termo grafiteiro. Cheira-me a brasileiro, que termo mais corriqueiro e não verdadeiro. É graph writer, adulteradores, o nome é inglês, mas universalizado para hipopês. Aprendo a falar e vivê-lo de uma vez por todas, idiotas. Ou será preciso haver briga? Em tempos ouvi falar de uma liga. Era a Liga dos Grafiqueiros, certamente Liga dos Ceguetas, cadentes como a maior parte das sociedades secretas. Esoterismo, no vosso caso é especismo, sem estética, autêntico ou visual ou cataclismo. Fazem bué desenhos nas folhas, mas a pintura é só uma, na parede nenhuma. E depois que têm o descaramento de falar na rádio sou grafiteiro e MC. Mas o meu setor sonoro, fellow wannabe, vocês estão sempre cheios de projetos, mas só que são arquitetos constroem com bicos inabitáveis sem tetos. O grafite no Lua Negra não se assume, quase que apenas se resume a desenhar blacks presos a segurar as grades e a gritar pela liberdade. Mas o que isso significa? Que a vossa criatividade é quem está encarcerada na verdade. Representadores do aerossol da utopia, possuído pela idolatria e hipocrisia. Aerossol aqui para certos grafiteiros deve significar álcool, pois a única lata com que representa uma de cerveja. Vi desenhar nenhum grafite deles que se veja, e como se não bastasse até atrevem-se a pintar as paredes com carvão. Não, não, isso não é grafite, é poluição, entendam-nos sem celebração. Pior que isso é serem apegados pela televisão, na qual é inexistente a informação, mas ajuda-vos a fomentar a estética como coisa procética. Aqui na Lua Negra o reino do grafite não pode insano dano, pois a pintura borra e não é nada a não ser uma porcaria colorida, pintada, grande a cagada. E a bala disso são feitos míticos
meetings para de grafite para discutir, não para grafar, vocês andam-se a mentir. Hoje ainda não admitiram para vocês próprios que o querem ser. É políticos corram para se inscrever num partido para depois nas eleições concorrer. Futura 2000 vice, iria morrer por ver a sua arte ser violada, desonrada e adulterada. Que metam isso na cabeça é notório. O grafite tem mais de marca de território do que da vossa arte revolucionária de fachada. A revolução visual foi descabaçada e largada nas ruas da amargura. Nós já não vivemos em ditadura, nem colonialismo, apenas em neocolonialismo, americanismo e capitalismo. Ou seja, cada um por si. Breath writer, DJ, b-boy, beatboxer e MC. Arsenal, grande quantidade de bombas, metralhadoras e granadas. Paredes verdadeiramente grafadas e tagadas. Em simbiose espontânea, ruas são bombadas através de imaginação comprimida numa lata de spray. Que aos muros ditam a lei, criando 3D que são refúgios contra putos vitrinos que só pintaram interlúdios. Na rua são pintados raps sem se entrar em estudos de gravação, captação sonora. São países urbanos que a nossa vista explora. A arte visual dos meus direitos, o mal social de fora. Eles são uma concentração elevada de criatividade e tiram a virgindade. A lata, extração com elas nas estrelas carceres. Ou riscos no papel com eles meus olhos feres. Os designs do arsenal chamam-se hip-hop, real hip-hop. Sem aditivos nem corantes, ou seja, sem influências ignorantes. A minha amiga Tânia é um símbolo da emancipação da mulher. Faz-te ouvir, mas preferis também podes ver. Pois ela rompe todos vocês até em relax. E faz engolir pipos com tampax temperados com tinta acrílica e antrax. Ainda projeta a vossa existência, desenhando o comprovativo da vossa insistência visual. Pois vocês só podem ser cegos como morcegos para conseguirem olhar os riscos do pet escândalo, gatafunhar, ou seja, rabiscar, ou seja, horripilantemente ainda pseudo-pintar de parede em parede, de esquina em esquina. A arte deve ser mesmo de influência divina. Pois entre vocês e os fantáticos tetas há um força enorme. Arsenal projeta grafite até quando dorme. Ao passo que vocês não têm iluminação da imaginação e nem pintam com pouca acididade. Na verdade, até seria fixe pelo menos fossem sensacionais. Mas não, só é mesmo em visuais. E não ponham a culpa no preço das latas, pois conseguem pôr as patas em dinheiro para comprar em calças largas. Merecem mesmo estas palavras amargas. Não grafitam porque não querem. Comprar bonés, Nike, Timbers e Durex preferem. Porque acham que assim no hip-hop se inserem melhores, tanto fardados com os vosso redor. Com ideologias, alergias e fantasias doentias, importadas de terras distantes alienadas. Mas conseguem manter as vossas cabeças teleguiadas. E ainda por cima tentam africanizá-las, enquadrando nas vossas antigas sanzalas. Não tentem descobrir mais similaridades parvas entre o grafite e a pintura africana larvas. Porque se for esse o caso, o grafite é universal. Pois então não sempre escreveu nas paredes da cal para protestar. Desde a China, a Nigéria, da Argentina a Portugal. Todo o planeta sempre manifestou e revoltou. Quanto a vocês, em vez de andarem a inventar patetadas, vezes mesmo a grafar, mesmo a fechar, só tenho a falar que vai-se lixar. Quem vier a criticar e dissar como retaliação em vosso name, pois os meus dreads em minha autodefesa já terão feito um Hall of Fame. Yo, o empresário mais bem sucedido do ano recebe a visita de um investidor americano. Isto é uma multinacional visada por engrandecimento do capital real. Rótulos, MCs Coca-Cola, a linha de enchimento. Sejam bem-vindos à fábrica. Seja bem-vindo à fábrica, senhor visitante. Faça o favor de ler aquela informação importante que está pendurada na parede. Está com sede? Sirva-se à vontade. Coca-Cola aqui em grande quantidade. Esta é a nossa humilde linha de enchimento de MCs que agora abundam no movimento, todos alinhados com os reservatórios asseados para serem de merda empolhados. E depois levam com os certificados de qualidade sem esquecer o rótulo que não faz vender. Temos uma grande redistribuição discográfica que engana a população para comprar o nosso produto como conduto para acompanhar a refeição que aquece no fogão. A gasosa é um bem indispensável na mesa de quem da ignorância é uma presa. Desde que esteja bem rotulada, catalogada com a marca da moda mais desejada. Nós mesmos preparamos a campanha publicitária que é uma patranha que sugestiona e alucina compradores, devoradores de hip-hop com falta de valores. A cada dia estamos mais dispostos a vencer e expostos à inveja, mas temos vendedores vários postos dispostos a tudo fazer para merecer a nossa apreciação e reconhecimento na capitalização da globalização. Agora vou mostrar-lhe a fábrica um pouco mais a fundo para ver como estamos preparados para ir à conquista do mundo. Bom, aqui mexemos MCs galácticos da realidade angolana apáticos e ali encontro os wack MCs de batalha. Até um cannibal na sua inteligência superior se atrapalha. Aqui ao lado pode ver os MCs do povo, revolucionários, otários, que no fundo só almejam seus salários. Bom, aqui concentramos John Carpenter com esse querem que lá se meter, será o hardcore God for sure. Mas quem muito fala pouco mata e acaba por cortar a sua própria rata. Chegamos à linhagem abstrata, que em Angola anda concreta, exata. Cara amigo, pode fazer o favor de parar para lhe fazer notar que o gangster rap já não está a dar. É verdade, ainda existem dinossauros vivos, mas em estados depressivos vai-se fazer mais como então. Fazer o favor de não tocar, aqui estão os armados em bling bling, materialistas que irão para o ring do top, não top do shop. Mas em Angola as vendas do rap, isto é mais ou menos assim para esta visita ter um fim. Os MCs distribuem-se rótulos, mas não têm como defender ideologia. Então o que representam não passa de demagogia. Outros vivem na utopia que a televisão lhes cria de vir, chegar e vencer. Então matam-se entre eles pelo poder. Quase a encerrar a visita, permita que lhe mostre o nosso ex-libro os players que agora multiplicam os famintos como cadeias de lobos dentios pelo sexo, a tudo custo sem nexo anexo. Isso não passa de complexo, de pista que esteve rebarabada. Uma grande temporada, ou pelo menos mal amada e corneada. Bom, espero que tenham gostado da visita guiada. E claro, aproveitado, obrigado. Volte sempre que quiser, é só antes dizer, o nosso lema é bem receber e convencer para poder no futuro
prometer o seu dinheiro, principalmente se for estrangeiro. Mais uma vez, obrigado. E minha casa é tua casa. Pode pagar a visita, não é gratuita, agora baza. Há muito trabalho a ser feito, sujeito. E não se esqueça: tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Rotos, MCs, Coca-Cola. Não pensa que é mentira, que o MC tem muito jeito, Maria. Não pensa que é mentira, que o MC tem muito jeito. Fecha essa porcaria. Yeah. Yeah, Rusenox, no doubt. Yeah. Caganeira do tema, falas isto, fala aquilo e se foda no tema. Caganeira no tema, falas isto, fala aquilo e se foda no tema. Caganeira no tema, falas isto, fala aquilo e se foda no tema. Caganeira no tema, falas isto, fala aquilo e se foda no tema. Como vulcões antes de adormecidos, lançamos lava destrutiva. Ira e raiva escorre em meias vias vivas. Mantemos nossa glória presentes em todos os tempos. Nossa vinda, nossa chegada anunciada pela rosa dos ventos. Milésimos estão ganhos no braço de ferro. O resto do corpo tudo esmagado e enterro. Demonstrando o cálculo do teu estratégico erro. Tua presença erradicada com o coletivo berro. Tu e os teus estão completamente cerebrados. Os versos contados, localizadamente no anos penetrados. Mantém o teu ofuscado até cego. Meus disparados em terapia para ti, alimentando o ego. Conosco nada é impune. Teu estilo nojento é mais forte do que o que nos une. Teu coeficiente de burrice é compatível com o crânio e seu volume. O saneamento é feito a pensar na próxima geração. Ambientalistas nos temeiam pela pesca nessa população. Pois então, a vergonha, vossos rostos que se esfregue. Que o fogo se alasca e pegue, não há quem negue. O recado está entregue. Olha a vossa volta e reparem o estado que vos persegue. Rusenox absoluto! 6 dimensões, 6 diferentes visões, 6 concentrações, vindas em naves espaciais longínquas constelações. Acabam de pousar no planeta azul celeste para abrir terreno por entre o seu terreno agreste. Já começam a espalhar-se rápido como uma peste. Iniciar a distribuição da doença, o universo underground como crença. Segura na mão a inteligência como uma prensa. Não há nenhuma palavra vossa que me convença. Abrimos portas civilizacionais por entre os mortais que não tornam encerrar nunca mais jamais. Rajadas verbais são acionadas pelas nossas máquinas cerebrais que criam energias fenomenais transcendentais, vindas da força de alienígenas gigantescos. Lábios rasgados e secos são emitidos sons overcóricos, mega ultra metafóricos que a sabedoria humana ultrapassam, despedaçam e desgraçam. Humanos limitados, a solução é essa: serem eliminados. Invejosos e outros pelos quais somos imitados estão destinados a para dentro de um buraco negro serem atirados, para serem desintegrados e da folha da vida apagados. Movimento horrorcore conquista a existência com os seus aliados. Yo, MCs abram as ratas, movam as mamas, vossa majestade chegou o peregrino, a.k.a. engana. Brindemos com o sangue do vosso período, comeremos a sobremesa com a luz da cabeça do possudo. Paneleiros, abram bem os vossos olhos, sistemas underground com uma praga de piolhos. A dianteira cheia de rabos expostos, dilacero com remadas, mais 1000 rabos gordos. Os gajos vêm a cavalo, os fisgos do Everest, prontos para verem se o meu rico crânio derrete. O intervencionismo habita neste organismo, este é bastante pesado, convido-os a fazer hipismo. Enquadra as vossas letras no grau diminutivo. São os culpados de muitos DJs não mixarem ao vivo. Filhos das putas, dão trabalho como bubutas. Ratas falantes, juro preferia-vos mudas. Rap taga, malária, engana o soro fora do prazo. Ainda vão ao tempo de começarem o vosso êxodo. Como uma quibiona, essa shit te excita. Sticka, ha ha ha, sticka. Senhoras e senhores, as vossas boas-vindas para o Excal Shine. O brilho na sua casa. Yo, check. Tá-se bem, moral, monega? Sem speech, Yo, Excal. tá-se bem? Sem speech. Check. Estão abertas as hostilidades, bebedeira bruta com 2 ou 3 grades. Rasnet no mic, shine na sagres, ligação direta. Boca, cerveja, mic, relote, beat, rema, estúdio, cerveja, ruas, pulsos, caneta, nigga, golo. Gasto meu combo, sujo, limpo, nigga, faço no bolo. Cérebros fracos, folo, apenas com vodka, atrofio, miolo. Acreditaste? Tolo, estúpido,
KO, Tibarim Flow, Style Show. Oh, não sei se estás a perceber, Joe. Não sei se estás a perceber, Joe. Eu ex-cal, nigga, mais uma joint, rimas um monte. Ruas a fonte, beats a ponte, para o horizonte. Os snitches com a ponte, confronto de front. Pego nas tuas rimas e conto, nigga. Porque isto é freestyle. Devo pesado, nigga, quem mais? Mas com style. Com birras e niggas, nigga, mas quem, nigga? Mas com style, porque o ex-cal, nigga, do imoral. Como é, nigga, lá? Fatiga lá, abusa lá, bifa lá, espanca lá, snitch sai pra lá, vax reza lá, lá, meu nigga faz tudo lá. Shine, o brilho da sua casa. RK para o Nox, Savana, Shine, Pisa B. Rafag, representamos e arrebentamos com tudo quando estamos juntos. Ignoramos insultos enquanto eu falo tá calado, puto. Já começo a ficar chateado. Por som hardcore, nigga foge, nigga corres, nem desforra. O teu ouvido por pouco explode. Com pedais, bastarolas. Isto é só para quem pode. Fecha a boca, bafo de pode. Isto é real, tomada de posse. Agora vês quem eu posso. Coço o ouvido, eu vou bem o que eu te digo. Misturo congas, mando foder candongas, putas cafongas. Abacalhamos e esbandamos beats enquanto tu canjonjas. Não te fiques, espero que fiques satisfeito. Não te piques, nem te estiques, putos, picas, cites, niggas e vips. Agarramos nesta vida, fazemos farra com garra na boara. Dica street, ou rito, pardaleco. Ficarei durante dias no teu ouvido a fazer eco. Mabeco, um buco, um gapa. Quando dos beats fodidos, sobe Deus sabe o quanto eu peco. Cada vez que eu pego no sample, fica escoga na boca, mas eu seco. Essa saliva mais cheirosa, grande macaco. Esperto, vivo subil, no mundo onde está tudo a dar abril. Sou grande eco, o ouvido seduzo e abuso. Conduzo, puto obtuso, confuso. Quando produzo, eu uso um parafuso e rujo. No teu ouvido intruso, assusto. Eu sou robusto, deixo de fusco, seu batusco. Não fiques espantado com o tema, isto é que é galera na sema. Entrada, subida, rima, fundida, mantida em cima, descida, comprida, rumo à saída. E tu que estás desse lado, toma cuidado. Com beats fodidos, hipnotizo, RK, senha B, domino o mercado. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Chamo-me Ricardo e quero desejar um bom dia a todos os ouvintes, endinheirados ou pedintes, labregos ou cabrões cheios de requintes. Esta é uma musiquinha que fiz com uns amiguinhos meus. Espero que gostem. Bem, vamos lá. Independente como 11 de novembro, filho da puta arranque um membro. Sem a força ter que recorrer, caso minha voz não tenha prazer de ouvir. Alerta dela não é para te convencer, é para atiçar e ofender. Para ler vai-te foder, julgas que estás a sonhar, o teu corpo blisca. Estás a atrofiar a cena barrisca, o põe em risco e corre risco de disparar novamente ao meu disco. Ou então sofres uma overdose verbal, cocaína mental, lirical, o tal fantástico falar normal. Com Bruno Gana, Refcom, Bezabel, tal, fatal. E como já é normal, ainda apanhas com o Zeno, que se é que cal. Foda no tema, damos o juízo final. Pois quem procura acha, relaxa, bebe uma cerveja, fuma uma ganza, que logo mandamos para o meio do rio Kwanza. Podes começar a ter medo, porque esta apaga a praga, rapta você saga, te esmaga e do mundo a banda desenhada te paga. Fakes quando me veem nem acreditam, nem te têm verbo de matar como os meditam. É bom que reflitam, meus caminhos não interditam. Puto compreende, esta merda underground compra vende diretamente. A tua ideologia com vida defende, com palavras transcende e a tua essência preserva. Dá um torres como muito plato com uma lata de conserva. Caga-se passos percebido ou não, lenta a população. Vosso rap te fez avançar a 1 milhão pessoalmente. É o rap por revolta e expressão. Recusando a catar, imitar música, dança para agradar putas. Pois a maior parte das putas, para atingir suas chuchutas, não preciso conquistar-lhes o coração. Sou executador de outro tipo de emoção. É fio dizer isto, revelação, mas através de corrupção. Putas em seleção e prontidão, extingues a razão, metendo $100 na mão. E depois deposito dentro delas a minha ejaculação. A revolução anda por aí, disfarçada de consciência imaculada e MC. Atrás de mim e de ti, a fabricar monstros de mãos unidas, com palavras bonitas, mas com ideologias mal constituídas. Por cada uma procura na revolução ouro e a prata, a mulata, a barriga farta e até mesmo sentar-se no parlamento de gravata. Enquanto a revolução dorme, para derramar a sua voz, afável à superfície, mas no núcleo atroz. Através da velhice de uma criança, da morte precoce de um jovem sem lembrança da esperança, da nudez de estômago de um mendigo que sente vergonha de seu próprio umbigo, da noite dos gemidos daqueles que bebem o vinho da opressão, dado pelos antagónicos a mesmos partidos. Têm asas para voar, mas não conseguem escapar porque vivem livres numa prisão, na luz da escuridão, a cambalear mutilados na nação, ainda não nação. Anda por aí a revolução nos bolsos, cheios de luta imortal, habitando na moral construída pela conduta imoral. Dos pés descalços caminham e cada vez mais se avizinham na floresta sanguinária da liberdade civil, o covil, onde aprisionaram as línguas da objetividade mínguas, despertas em nome da mãe submissão, do pai escravidão e do irmão mais velho corrupção. Anda por aí a abrir as carnes
com espadas da miséria afiadas, infectadas e sob as cabeças desgraçadas empunhadas para semear as consciências dos nossos mártires, cobertas de manchas e névoas, daqueles que elogiam a escravatura popular e insistem em não se dissipar. Anda por aí a revolução isenta de dedução e com a motivação afetada pela podridão nos lábios enrugados do gueto, onde a sabedoria da nação subia ao som do que lá fora se copia, apenas por medo de um outro tipo de justiça. Mas é o assobio com o qual a multidão surda muda-se atiça. A chave que abre as portas enferrujadas e com portas dos ouvidos para aprenderem e crescerem, ouvir os choros cheios de sangue da revolução que perfura e perdura as nódoas no pano sujo outrora branco, que o artista pintou com fogo, com sangue e com as trevas. E a batata doce trocada pelas latas de conservas foi cortada, acatanada por possuir apenas meia croa e posta de lado no desprezo deixada como fruta do povo por ter engasgado a boca voraz da pátria, madrasta como egoístamente as reservas do povo esfomeado, e assim distribui a titânica desnutrição dentro deste país desgraçado. 1975, o ano da morte da revolução, com a criação do controle da população. Um dia, ou numa noite quase não acreditada, fria, há de vir a luz, sem a Bíblia, sem a filosofia da nostalgia, sem a religião, sem a política, sem a lei, sem a democracia da hipocrisia, sem os direitos humanos, sem a conjuração dos conhecimentos humanos, apelidados de profanos. Um dia há de vir a luz, não nos desígnios e modos mórbidos daqueles que idolatram a cruz. Sim, um dia há de vir a luz. A luz conhece os caminhos obscuros de padres e pastores, perdidos na sua verdadeira fé submersa dentro de si os valores. A luz testemunha as plantações de vidas enterradas, inocentes devido à droga chamada dinheiro, que abre infinitas feridas. A luz que vem acender os olhos da paz na ausência de guerras, mas por enquanto em nós jaz. A luz se uniu no coração, a esperança de um dia vestir de alimentos a fome das panelas dos pobres sem culpa, e assim a fome empregadora a todos despedir. A luz que caminha de mãos acorrentadas com a consciência, que nunca cospe em vão aos ventos e aos céus da existência, em conivência com a desistência. A luz que ilumina o amor em trono de dor, de um Senhor que quer apoderar-se do lugar do Senhor. A luz que dá água e pão, fé do necessitado, teto ao deslocado do amor fraterno privado, que enche de alegria pois tantas tristezas e solidão, e exclusão e ingratidão dos donos da nação. O sol brilhará até de noite, quando a luz vier cegar, e se vingados tiveram a privar os olhos cegos do suor honesto, em mérito roubado pelo não suor desonesto. Pássaros festejarão com cânticos a favor dos sorrisos inabituados dos sofredores profissionais, e outros tais seres com lábios em tendões e dentes quase iguais. As árvores refrescarão o meio com aromas que convidarão até mortos para respirar o ar da vida, sem a fralda dessecada e nunca mudada que define a existência desumana do poder dos donos da terra. A mentira que serra e desenterra, que nos serra e desenterra. As nuvens deixarão de chorar, águas tumultuosas e mágoas, por causa dos corpos assados, grelhados e torrados nas fogueiras que extinguiram até a história do país, com o colonialismo temperados, com o unopartidarismo retemperados. A revolução desenha-se dentro, mas pinta-se fora, pois ela significa mudança em aurora. Ai de ti, revolução cega e muda, a promessa de ajuda, se um dia aprisionares mais a língua dos nossos filhos, que querem falar a resistência sofrida, mas não vencida, empunhar com a voz da juventude os dizeres das poesias dos nossos cotas, adaptados a uma nova prática atitude. É-nos triste saber que a juventude angolana, até o glorioso termo revolução, serviu de moda para a sua pueril mentalidade. Ai de ti, revolução sem expressão, sem solução. Ai de ti, se o canguru da escravidão nos aprisionar novamente na sua bolsa, onde governam os escorpiões da corrupção, que insistem em nos picar e envenenar para a esperança popular, negra e mista matar. Ai de ti, ai de ti, ai de ti, revolução. Ai de ti, ai de ti. 2004, ano da revolução, com a modesta contribuição desta canção. Ah, ah, ah.
Profcano zombie, o acusado salteador da religião, que não procura iluminação, pois anda coberto pelas trevas da escuridão. Na inexistência de luz como um morcego encontro minha visão. O egocentrismo ofensivo de putos libertou-me da caixa de Pandora. E agora o meu ódio, o coração de inimigos devora. Esta é a resposta do porquê que eu falo no RAP. A razão do que escrevo e no frio gélido me preservo contra a ignorância lírica que ao não me entender critica. Desmiolados, dão-me sujeitos e predicados que por mim nunca lhes foram revelados. Enganados, como podem chamar até alguém como vocês próprios acusam ser crente em Satanás. Até alguém que renega a essência de Deus. E se crê em Satanás logo tem que crer na essência de Deus. E já agora, quem acredita realmente no poder de Satã? Eu. E quem nele não acreditar não deve ter a sua cabeça sã. Os vocábulos da inexistência expressam-se através da vossa voz, mas afogam-se logo a seguir como sementes numa plantação de arroz. Querem apunhalar-me nas costas com vossa falsa e artificial crença, pois então a fogueira eterna será a vossa sentença, a minha presença. Movimento horror aliado representa o vosso futuro a ser apagado, pois Parca está do meu lado e o fio da vossa existência está prestes a ser cortado. Vocês que andam perdidos em busca de uma fé e eu pela minha já percorri 100.000 léguas a pé. Que afinal de contas vocês se julgam para defender Deus? Uns fracos de espírito, Deus é o Senhor total de tudo e não cita de peões com a anemia espiritual. E será que são movidos pela fé ou pelo medo não alcançarem o paraíso, onde poderão desfrutar de 30 belas e castas raparigas eternamente virgens? Para ser preciso, o mito ou lenda denominada pelo homem do paraíso é algo que me faz materializar o riso. Tudo bem escrito no manuscrito que sofreu o sabor amargo do adultério da cópia da imprensa. Assim foi morta a raiz da crença. E agora, como sabem que o livro de fé pelo qual seguiam o real, o verdadeiro, o adequado, coitados, por acaso julgam que Deus fez de vocês iluminados? Não será Deus, mas sim eu, um simples mortal, que fará de vocês uns eliminados. Prestem agora atenção a estas palavras do reverendo da Belina Cerebral. Alimento contido nas páginas sagradas de ritos livros que o protesto foi inspirado por muitos homens com mentes sombrias e vazias e mal interpretado. Deu surgimento de diversas crenças religiosas demoníacas, muitos homens a mente capto dentro é formado. Agora propunha as próprias palavras novamente, confirmando as profecias bíblicas. Muitos falsos profetas começaram a rapar, e não será Satanás que irá me matar, mas sim o destino escrito direito por linhas tortas, ou seja, quando a minha hora chegar, antes de contra mim, contra o MHCA vociferarem, o melhor é o vosso ego interiorizarem para não exteriorizar a inveja. O vosso falso Deus que vos proteja. Olhem para vocês, crianças órfãos de hip-hop, nem sabem porque neles estão. São MCs como vocês que abrem as próprias covas sem recorrerem ao auxílio da paz, porque abrem-nas com a boca e os dentes, bocas pelas quais saem palavras indecentes. E se a vida realmente começou pela água, como defendem os Darwin independentes, fica então provado, porque vocês morrem pela boca como um peixe e estão transformados em burros que se contentam com um feixe. Mas ainda bem que há alguns de vocês que reconhecem que não são nada, porque na falta de uma causa pronunciam-se através do nada. Pobres crianças desmamadas dos seios do conhecimento, que tentam fazer das palavras divinas o seu pessoal pronunciamento. E não são nossos nomes que metem medo, o que realmente mete medo é saber que MCs armados em profetas continuam a despontar. E assim o hip-hop começa cada vez mais a se envenenar, e um nome nunca chega para definir ou designar. Um ser humano simplesmente serve para o catalogar, para auxiliar os de fora a poderem o chamar. Digo-vos, o meu nome não é o meu nome só eu sei, só eu sinto. O meu nome é o que eu interiormente me dei. Ninguém material precisa de o saber, pois quem sabe o verdadeiro nome de um ser é capaz de o vencer. Desconheçam para sempre monstros das 7 luas apagadas, palavras mal pronunciadas, palavras não anteriormente pensadas, palavras reveladas, logo palavras sagradas. Não é difícil conhecer as palavras de Deus, porque o nosso grandioso Deus fez com que elas tivessem ao alcance de toda a gente. O difícil, se não mesmo impossível, é segui-las corretamente, sem desvios. Não esqueçam que também se peca pela mente, são os chamados pecados internos. Putos almejam o 7º céu, mas acabarão no 5º dos infernos. E o meu nome é Morph Craven, a.k.a. com Crampo Tarfactos, a.k.a. Profcano Zombie, Horror Core orgulhosamente. Anti-fakes e UX comerciais e mais, bestas semelhantes ou quase iguais. Não sou conhecido pela população e jornais, pois prefiro manter-me invisível aos demais. E para sempre falarei de mortes em minhas letras. E digam-me, o que se há de chamar a humanos que nada fazem para merecer a vida? Para mim são mesmo cadáveres a caminhar numa estrada perdida, que pelos bem-aventurados foi esquecida. E quanto aos demónios, basta-te olhar em teu redor, que verás as suas vítimas e sentirás o seu fedor. E quanto a vocês, repugnantes seres, irão desaparecer, porque a fogueira jamais irá arrefecer. Este é o alto de fé, a lenha cada vez mais vai crescer. Pelo fogo faminto dos milénios serão consumidos, e por mim esquecidos, porque com muitos me tenho batido, e desconheço o que é estar em derrota, porque nunca fui vencido. Pro KZ revela-se comandando o alto de fé. E se mais falo de Satanás do que Deus e Jesus, apenas é porque sei que nos dias de hoje ele já não foge da cruz e transpira a essência de suas vítimas sob a forma de cruz. Até mesmo porque a cruz apenas é mais uma invenção de sua jus. Alto de fé.
Surgimos góticos com pensamentos horrorgóricos na expulsão do espírito. Entraste na outra dimensão tridimensional em plena insanidade jurisdicional. A alma possuída, a mensagem distorcida. Tudo falso ao nosso encontro, decisão suicida. O exorcismo do underground macabro. Quando as portas do império do sabato eu abro. Onde com cada MC que tentar me profanar eu acabo. Limpo o sebo, torno o teu cérebro mórbido. E bem manobrado eu acabo contigo rápido. Nunca, mas nunca tentes a MHC a enfrentar. Pois o escalão em que estamos nunca conseguirás alcançar. E não venham com ladainhas e comparações confusível. Eu sou o que sou e este é o meu nível. A inveja é mortal e eu sou mutável. As aparências enganam e a minha loucura é notável. Controlo uma insanidade jamais vista. Mais sádico que o cabeça do maior movimento racista. E mais decidido que uma organização independentista. A guerra começa na nossa mente e o meu exorcismo é eloquente. O cheiro da tua carne assar é-me evidente. Sento o clímax da mais perfeita combinação. Reverendo neblina cerebral, as pragas e Morph Craven. O surgir de uma nova alienação. Mistério supremo. A cicatriz jamais se apaga. Dou um avacalho no teu interior através da rima. Estás preso de corpo e alma na mais profunda camada da mina. Sob adrenalina vulcânica e assassina. Não há sobrevivência quando a minha voz invade o clima. Governo embaixo e em cima, composição sem igual confirma. Em Matma Pro que é o nome MHC afirma. Como um verme cansado vens rastejando diante de mim. A tua existência já esteve à beira do fim. Na altura em que blasfemiaste contra os MCs do meu globo. Tenho 92 formas para te matar sem usar armas de fogo. Encaixa bem isso, estás possuído. E corres o risco de mamar o pior dos suplícios, que vai à paralisação do sistema, morte aos gritos e lenta. Mesmo em forma discreta, arrebento qualquer gajo, o delírio nem me afeta. Goza os teus momentos derradeiros, derreto a tua pele como se fosse massa de vidraceiro. Depois do reverendo e mistério supremo, eu dirijo, estendo o meu cabo rijo e na tua eu mijo. Ácido nos teus discos de música, feita por ti música podre, pobre música, mais atrasado que o salário da função pública. Prego as tuas nas minhas vistas, assassinato maquiavélico na capa da revista. Máscara negro bandoleiro, vilão ou simplesmente a frustração em pessoa. MHCA. Exorcismo, arma espiritual contra o possuísmo e capitalismo do MCismo, invocação verbal contra o cataclismo global, desenraização do mal que habita, cravejar na raiz carnal possuída por espectros maléficos de mortos que fazem dos vivos a bolsa da sua destrutiva ambição de poder, na sua tentativa depois retroceder sob a forma imaterial ao plano material, mas controlando e desgastando, tudo como consequência dos karmas que pagam na sua deambulação terrena, degolando aos humanos a pureza de seu coração, alimentando com os abundantes e aliciantes frutos de Pandora, que a carcaça de inocência em vez de extinção devora, até a esperança rebelde com poltergeist se desflora, último traço da virgindade do plasma sanguíneo chora, em coro com as almas encarceradas, em esqueletos doentios e gastos, atirados para junto dos pastos, onde ovelhas são estupradas e sacrificadas, em honra ao opositor com infinitas faces, tantas quanto forem indejadas, pelas almas que serão retiradas e viradas, quanto às fracas, são involuntariamente possuídas para serem nos domínios do sabato admitidas, escravizadas até os dias do fim sem fim. MHC é o desvio consciente, físico e não físico dos pentagramas, que materializam as camas da serpente sedenta de essências e sangue quente, que lhe são oferendados no principal templo satânico. São ouvidos os gritos da extremofobia e pânico, Dep rumo em luta contínua por cima e por baixo, orações benéficas sobre as almas maléficas em caixo, conjurando contra a ordem natural estabelecida, com vista na paz que tem de ser restituída para a humanidade não ser extinguida. Somos uma pequena grande parte contra a influência de Marte e rezamos pedindo pela última oportunidade antes da vinda do dilúvio da atualidade. Medusa não mais petrifica com seu olhar, mas suas cobras envenenam quem nos seus domínios ousar entrar. Agora ela liberta de sua forma, habita em grande parte da humanidade, seduzida por completo pela vaidade. Nem mais pareceu em frente a Ricardo, bebedor e expelidor de água benta, com os olhos frios que congelam os espíritos sombrios, com a luz da crença magnífica combate por mim, por meus irmãos, que constroem comigo os chão seguros, luminosos e puros. Abandonem os corpos dos humanos, entidades que vocês apenas eclipsam as verdades, tudo por vontade de igualar o inigualável, ou então juntar mais uns quantos aos exércitos da perdição que estão a criar para na terra reinar, mas contra vocês vou continuar a batalhar. Sou do I Ching e não sou vossa presa, pois sei a reza para libertar humanos possuídos pela demoníaca influência da vossa raça. MHC a contrariar a situação da desgraça, levanto com a crença no Dep rumo a minha taça. Raftag, Satanás em pessoa, o opositor. Dep rumo, I Ching, morrem nos codes. Exorcismo, reverendo neblina cerebral, mistério supremo, máscara negra e Morph Craven. Podes cortar. Pega extintores. Vou botar fogo na refinaria. Capuqueiro. Yo, Raptópsia. Vou pegar fogo. Raptópsia. Agora é que os bêbados vão todos Raftag, o centro do hip hop nacional. Número 1, escolhido. Cadáveres. Preparem, sou eu, o vosso médico. Surgista. Mal. Preparem-se. Vou bisturizar
desafiado. Yo, individualidade, força motriz da personalidade, catapulta da nossa liberdade, orgulho de ser alguém de verdade, qualidade que muitos seres humanos perderam, da sua essência própria não se aperceberam. Aumente o volume dos reveladores sonoros e sejam bem-vindos à sala de operações cabrões. Esta análise é destinada aos espelhos, visualizadores, transmissores das ilusões, que refletem as imagens ao contrário. E o mesmo acontece com todo otário que fica à espera de mim para lançar e criticar o que eu tive a coragem de criar. Mas digo-se o que dá certo para mim, como vocês são o meu reflexo, dá-se errado, ponto final, fim. Analisando os animais domesticados que estão acomodados, até mesmo ensinados a manter-se vegetativamente parados, à espera que os alimentos lhes sejam dados por mim e pelos horror-cónicos aliados. Mexam-se bastardos. Até não me importo que dengas sigam as minhas pegadas, mas aconselho ao conseguirem minhas pegadas, façam-no com os seus próprios passos, para não se descaracterizarem e adquirirem meus traços. Ponto de lado o que lhes é genético e destinado. Análise agora direcionada, pois de última hora passaram a fazer horror-core, porque acham que assim vão vencer. Tenho-vos a dizer que o horror-core é tipo uma mulher, todas elas são capazes de dizer o que não quero, obviamente dizer. Vocês aconselham convencer a que ela vos deixe conhecer. Visto isso, deixam um horror-core para quem não sabe, para quem tem um pênis que lá cabe. Quarta análise, agora que a festa realmente começa. Bisturi firme na mão, enfermeira prepare, a partida agora com pressa. Os falta direção passam uma vida inteira a meditar, mas ainda não se aperceberam que estão-se a transformar em minhas putas, porque se a minha vista não consegue ficar, nem mesmo a vida deles levar para o lugar que tanto querem vir a conquistar. Vêm sempre em busca do meu esperma fertilizante para emprenhar a sua existência repugnante. Uns dão-me de Roberta Close e fazem operações aos colhões e transformam-me em vaginas insaciáveis e naturais e detestáveis. E as mãezinhas deles, nem sequer uma delas imagina que o filhinho macho afinal comporta-se como uma menina que colhe salários na esquina. E involuntariamente transformei no chulo que as controla e que também degola quem as viola. Sou eu, Paco e Chulão, que lhes apresenta a clientela, pois todas elas estão sob a minha tutela. De cabra, vaca, de faca, cadela. Sou o poderoso chulo que retém sempre 60% dos lucros da foda, porque afinal agora é moda ter propriedade privada e absoluto rap-tag. MC com olho para o negócio, não uso do reggae. Tenho a grande instituição empregadora e a cada dia vejo a vida de forma mais promissora. Tudo conquistei foi quase sem esforço e suor, pois todas vocês é que acharam melhor entregarem de livre, espontânea vontade os vossos destinos a mim. Sim, duas parrasitas me dizem, pois num pilar de hip-hop angolano não vos adianta protestar, pois só estarão a me colocar num patamar mais elevado da fama. Nunca rejeitei na minha cama, mas vocês fizeram dela minha garota de programa. E quantas pussas que ainda não me conhecem, basta-lhes apenas ouvirem-me uma vez que nunca mais me esquecem. Para as que ainda não me conhecem, aqui está a grande oportunidade do sexo desde que se apressem. És uma delas? Então vai às 2h30 da manhã à tua sala, irás encontrar o capim sem empenho e tua cota uma mala. Enquanto o corno do teu pai dorme, a tua cota no cu come. Visto cada vez que ela está quente, o paleiro do teu pai some. Rap-tag deve ter alterado o seu significado para a revolução, visto que muitos acharam como solução para seus problemas não darem estratagemas de decidir. Se contra mim, contra a minha pessoa, é na boa, mas mais uns 20 já me soa. No ouvido, pois mais um de vocês vai ser autopsiado por ter-me dedicado uma letra sem sentido, frustrado. Nem notaste, mas acabas de dar um grande e assustador grito. E é esquisito, pois esse grito foi parecido com o grito que a namorada extremo signo no Golfo 2 deu, quando uma estrela negra fudeu. E não estando dela bem, o mistério supremo também a comeu. É a fome do sexo. E quando o reverendo apareceu, ela como quebra de ação fez num broche. Extremo signo, mas um dedo da camélia de fantoche. Tu e todos os transexuais do teu grupo, a vossa ideologia imaginária é estupro. Análise agora dirigida pois que se acham donos do hip-hop e seus respectivos tentáculos que me mandam convite para os seus espetáculos, porque o meu nome torna os seus itens operativo e a minha atuação é um ato decisivo. O meu nome é enche, a minha atuação preenche a sala, a vala, até mesmo a bola. Donos de nada podem continuar a falar mal de mim, mas só quando eu no recinto já não me encontrar. Mas caso tenha esta ousadia em minha presença, vão-se matar, enterrar e depois mijar sobre a vossa copa. Não me ponham à prova e cortem os dreadlocks invasores, que vocês não passam senão de rastas impostores. As vossas bocas de inveja já cheiram mal, como lixo incontrolável cagão da neta vital. Também notei que muitos de vocês são meus adeptos, fanáticos revoltados que não aguentam com os próprios esqueletos. Então queiram-se pendurar ou difamar o meu dialeto e intelecto. Venham cá a casa que ouvemos um pouco de calciução, assim poderão mais firmemente testar ser o que não são. Aqui vai uma análise que me dá um gosto particular e é feito aos que me desprezam. Obviamente o valor das suas cabeças não prezam, pois eu sei o quanto vale o que mereço. De tanto fechar os olhos um dia desse apareço à vossa frente e desprotegido faz pagar o preço. Análise final acaba agora mesmo de ser informado que o meu flow e style estão à venda no mercado mais falsificados. Dei a resposta de começo por um mundo ignorante, foram comprados e usados. Movimento horror aliado, mais baitado, odiado e atacado, o que nunca será derrotado. E ao fakes e wax foram analisados, esquartejados e decapitados. Passo-vos os certificados nos quais são catalogados a informação de merdosos alienados. MHC é a força da individualidade, em sintonia com a anarquia, cada um com a sua ideologia. Das trevas todo dia destruímos todo tipo de hipocrisia. Sou rap-tag, rotopciador e não tenho pretensões de vir a ser um messias, pois já sou escolhido hip-hop com copias. Queres-me romper? Crias, mas não crias, mas vais ficar apenas a querer fazer uma coisa impossível de acontecer. O rei do rompimento decapita 7 cabeças do movimento e retira demónios e espíritos de corpos, colocando-os ao relento. A raiva, o ódio, o terror e a morte habitam em mim. Satanás, o diabo, rap-tag. No topo do mundo, Com uma garrafa de rum.
Apresentar Dep 1, Raftag Rap Top número 1, Top do mundo com uma garrafa de rum. Apresentar Dep 1, Raftag Rap Top número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, Yeah! Raftag número 1. Número 1 Que se foda Yeah! a 1. Que se foda a 1. Valeu, mexicano. Yeah, tá-se bem, moral, gangsta Hala. É capa no beat. Receptáculo. Fuck. Raptópsia. Number 1.